Nicolás Maduro supostamente ganhou as eleições na Venezuela, revalidando seu mandato por pelo menos 6 anos. Claro, nós sabemos que foi cometida fraude e o resultado foi muito rápido, mas eu pergunto, alguém esperava algo diferente? A grande verdade que ainda não tínhamos falado nesse tema é porque muitos canais estavam fazendo vídeos apenas para ganhar visualização, usando esse assunto, mas nenhum deles conta a real verdade por trás dos bastidores. A verdade é que a oposição de Maduro acreditava que a solução da tirania promovida por Maduro se encerraria através de acordos internacionais. Sobretudo, pelos Estados Unidos prometeram recompensar todos estes soldados bolivarianos com uma espécie de anistia total para todos os crimes cometidos, desde as execuções denunciadas pelas Nações Unidas até o contrabando, ao branqueamento de capitais resultado das ligações com o tráfico de droga. Aconteceu em Cuba, Irã, Belarus, Líbia ou qualquer outro país do mundo. Será que os chavistas realmente confiam tanto nesta anistia que desistiriam do poder e arriscariam as suas vidas arriscando acabar como o ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández? Ex-presidente hondurenho condenado a 45 anos de prisão nos Estados Unidos por tráfico de droga. É importante lembrar que ele foi condenado mesmo sendo supostamente amigo dos Estados Unidos e tinha boas relações políticas em Washington. Em 2019, o próprio Donald Trump agradeceu Hernández publicamente por ter ajudado os Estados Unidos, mas para os americanos a política é uma coisa e os tribunais são outra bem diferente. Diferente do caso de Hernández, caso ocorra a troca de poder na Venezuela, Nicolás Maduro precisaria de anistia não só para ele, mas também para todos os seus apoiadores que foram acusados de tráfico de droga, corrupção e vários outros crimes contra a humanidade já reconhecidos pela ONU. Não estou a dizer que não possa acontecer, mas lamento dizer que foi surpreendente em Washington que nada tenha sido divulgado pelo chavismo, que parece estar no seu melhor nos últimos anos. A sociedade civil na Venezuela foi desmantelada, o dinheiro do petróleo está a voltar, as relações com a Colômbia melhoraram e, no contexto atual, não parece razoável que a Rússia ou a China permitam que Washington fique com a Venezuela. Por outras palavras, fomos enganados, e tendo em conta que o próprio Maduro já deixou o país, muitas pistas são claras. O governo bolivariano não tinha razão para convocar estas eleições, não tinha razão para as realizar e, certamente, não tinha razão para permitir que a oposição concorresse. Uma sombra na escuridão e, acima de tudo, não tinham de aceitar o fair play, e naturalmente, não fizeram. Os venezuelanos mobilizados foram votar e disseram basta. Os resultados das assembleias de voto dizem-nos que deram uma tarefa soberana ao tirano. É claro que o resultado oficial é totalmente diferente, embora nem mesmo os apoiantes do chavismo acreditassem nisso, porque havia alguns rostos alegres, acreditando na mentira no comício da vitória de Maduro. Isso que fazem ditaduras e tiranos, eles não aceitam os resultados das urnas. Temos sérias preocupações de que o resultado anunciado não reflita a vontade ou os votos do povo venezuelano. A comunidade internacional está observando isso de perto e responderá de acordo. Mas então para que diabos foram essas eleições? Não foi como jogar gasolina em um fogo que já estava quase extinto, porque eles não fizeram como a Orga fez na Nicarágua, proibindo de fato a oposição, porque eles permitiram que a oposição se mobilizasse em grupo e enchesse as ruas, e acima de tudo, o que acontece agora? Essas são as perguntas que buscaremos responder neste vídeo. Isso é política visual, então chega de piadas e histórias fofas. Vamos ver o que diabos está acontecendo na Venezuela. Precisamos de respostas porque, entre outras coisas, foi o chavismo que organizou toda essa enorme farsa. Eles são os que queriam essas eleições e você sabe o que eles conseguiram depois de quase 10 anos de repressão, censura e acumulação de poder. O chavismo de repente pareceu aceitar eleições competitivas. Sim, criou alguns obstáculos, mas basicamente permitiu campanha política da oposição Dulce Edmundo Gonzalez e Maria Corina. Eles percorreram o país em carros, motocicletas e até canoas, eles fizeram isso com relativa facilidade. Sim, Maduro derrubou os opositores, mas não os impediu, eles não tentaram matá-los. Eles nem mesmo tentaram explodir suas ações enviando os militares, os coletivos motorizados ou a polícia do regime, que por exemplo é exatamente o que eles fazem em Cuba, quando protestos contra o governo surgem de repente. O estranho é que teria sido muito fácil, pois isso é o que eles vêm fazendo há anos. Por exemplo, de acordo com o Instagram das Nações Unidas durante a última década, o regime chavista fez mais 6.000 execuções extrajudiciais e mais de 15.000 detenções arbitrárias. Falar do regime chavista é, portanto, falar de uma ditadura firmemente estabelecida. Porém, desta vez foi totalmente diferente e tem sido diferente, não porque Maduro e companhia tiveram uma explosão repentina de consciência democrática ou algo assim. O governo queria as eleições e esta é a coisa mais preocupante de todas. O que aconteceu em 28 de julho pode representar um ponto de virada para a história venezuelana. Um novo ponto de inflexão que poderíamos descrever da seguinte forma: do sonho ao pesadelo.
Contra todas as probabilidades, em 2023 a revolução e a oposição entraram em uma fase curiosa de diálogo político. A ideia era chegar a um acordo para que eleições livres pudessem ser realizadas em 2024, buscando abrir caminho para uma transição democrática. É claro, para chegar ao acordo, a oposição foi obrigada a mostrar todas as suas cartas, tudo o que estariam dispostos. Já a ditadura estaria disposta a desistir da continuidade do regime, abrindo as eleições, apenas para obter as anistias do ditador, seus privilégios econômicos e financeiros e até prêmios políticos, um pacote completo pós-ditadura. Essa ideia tinha o objetivo de garantir que nenhum rato fosse deixado dentro do navio, e foi assim que os tão alardeados Acordos de Barbados foram alcançados e finalmente assinados em outubro de 2023. Tudo isso teria ocorrido supostamente com a aprovação e participação dos Estados Unidos, que em troca teriam se comprometido a suspender as sanções ao petróleo. E, enfatizo supostamente, porque não há evidências disso. Tudo isso para perdoar repentinamente milhares de criminosos do regime do narcotráfico processados por crimes federais. Esta história, se olharmos bem, parecia estranha, uma anistia geral dos Estados Unidos para todo o regime. Eu pergunto, por que fazer algo com a Venezuela que eles nunca fizeram antes? Isso mesmo possível, quais garantias seriam realmente colocadas na mesa? Alguns até falaram de um exílio dourado na Rússia ou Dubai ou na própria China, mas por que abrir mão da Venezuela e do poder e depois depender do que os outros decidirem? Por que Maduro faria isso? Porém, talvez por puro desespero, muitos venezuelanos confiaram que tudo isso seria possível, e com isso a oposição venezuelana, consciente ou inconscientemente, deu um respiro de legitimidade a um processo eleitoral criado pela ditadura, controlada pela ditadura e executado por esta mesma ditadura. Estranho, não é mesmo? E o problema é que estamos falando de um regime que chegou ao ponto de inventar um novo parlamento paralelo. Simplesmente porque a oposição tinha muito poder no parlamento habitual, eles nunca jogaram limpo. O problema é que é algo que todos nós conhecemos. Então, se você participa do processo e o promove no final, você está aceitando as variáveis. Pois é evidente que a oposição iria denunciar a fraude. Porque como você pode não denunciar uma fraude tão flagrante como esta? O chavismo já tinha seu discurso preparado para o que está por vir daqui para frente, e não se esqueça que muito recentemente, em abril deste ano, o regime aprovou a lei contra o fascismo, que impõe pesadas penalidades para aqueles que encorajam o que eles chamam de pensamentos de extrema-direita. Você consegue pensar em algum pensamento mais óbvio do ponto de vista deles, do que uma oposição concorrendo em uma eleição e não aceitando os resultados? É óbvio que o chavismo sabia que os opositores alegariam fraude. Por outras palavras, poderíamos estar a assistir a uma armadilha. Isto traz-nos diretamente de volta à questão que colocamos anteriormente. Por que é que o regime quis realizar estas eleições? Bem, há várias explicações possíveis. Não podemos saber com certeza o que pensam os ditadores venezuelanos, mas podemos colocar algumas hipóteses em cima da mesa e alguns objetivos que o governo bolivariano pode ter querido atingir. Porque para entender o que está acontecendo na Venezuela, a primeira coisa que temos que fazer é tentar descobrir quais são os verdadeiros incentivos do regime. Em uma primeira hipótese ou um primeiro objetivo pode ter sido tentar se revestir de uma certa legitimidade nacional e sobretudo internacional, algo similar ao que Putin está tentando fazer na Rússia, mais ou menos. Como todo mundo pensa que sim, a Venezuela é uma ditadura, mas não é Cuba, não é uma coisa tão ruim, há eleições, há liberdade de expressão e até a oposição. Nada diferente do que acontece na maioria dos países do mundo. Outra hipótese muito relacionada a esta pode ser a do balão furado. Quando uma maioria social está efervescentemente entusiasmada com algo e, de repente, esse sonho é frustrado, o resultado geralmente é uma apatia política generalizada, porque se envolver-se nada vai mudar, é impossível, não vale a pena. Qual é o sentido? Temos que jogar com as cartas que temos, não há outra escolha, etc, etc, etc. No final, o resultado é que a oposição perde apoio. Isso é algo que acontece quando a mudança está muito próxima e no final fica claro que é impossível nessa linha. Maria Corina e seus seguidores podem ter caído em uma armadilha política. O governo chavista permitiu que um balão de grandes expectativas e esperanças fosse inflado, apesar do fato de que o final da história já estava escrito. Insisto que, dessa forma, o objetivo pode ser fazer com que os venezuelanos percebam de uma vez por todas que não há alternativa, que qualquer oposição, seja Corina ou qualquer outro nome, não tem como tirá-los do poder, ou seja, desmobilizar o pouco, se é que existe, de sociedade civil que resta na Venezuela. Outra hipótese é que o governo chavista tenha buscado se cobrir com um novo manto político. Eles inventam a seguinte narrativa, abre aspas, sim, na Venezuela você não terá prosperidade ou liberdade, mas pelo menos terá paz e estabilidade. E lembre-se de tudo o que pode ser perdido por causa da oposição. Se houver rivalidade, podemos voltar a uma espiral de violência que nos deixaria todos ainda piores. É essa narrativa que Maduro tem repetido arduamente, tanto na campanha quanto em seu próprio discurso de vitória. Claro, se o chavismo é sinônimo de paz e estabilidade, então eles também podem reivindicar a legitimidade para golpear e desmantelar a oposição por muitos anos.
Isso é algo que eles já fizeram no passado. Seja como for, tudo isso é um esforço para ver o copo meio cheio. Agora, o perigo, o grande perigo, é que o regime tenha tido o prêmio que procurava, que usará seu punho de ferro novamente para acabar com as esperanças de milhões de venezuelanos. Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, desta vez, não chamaram para protestos, fizeram um chamado aos militares, veja só. Mas há realmente alguma chance de que alguém nas Forças Armadas possa fazer algo? A verdade é que não estamos otimistas. Dito isso, agora é sua vez. Você acha que o chavismo sairá ileso dessa nova fraude eleitoral? Estamos testemunhando uma nova era autoritária na Venezuela? O que você acha que acontecerá? Deixe suas opiniões abaixo nos comentários e vamos começar um debate. E muito importante, se você gostou deste vídeo, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal caso ainda não o tenha feito. Como sempre, muito obrigado por estar aí, tudo de melhor e até breve.